Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, quando os hebreus atravessaram o Rio Jordão, em seu primeiro ato que fizeram em busca de conquistar a terra prometida, neste momento eles receberam uma ordem de Josué, dada pelo próprio Deus, como está descrito no livro de Josué, capítulo 4, versículos 6 e 7. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Ele lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Eram 12 pedras retiradas do meio do Jordão, cheias de simbolismo e que desperta muita curiosidade, especialmente entre os estudiosos da Bíblia e aqueles que buscam compreender a profundidade do relato desse texto da Bíblia, porque estava representando o memorial eterno do poder e da fidelidade de Deus para com o povo de Israel. Conforme o que está descrito em Josué capítulo 6, versículos 6 e 7, essas 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, como um sinal para as futuras gerações. Esse memorial foi erguido em Gilgal, muito perto da cidade de Jericó, que seria a primeira cidade a ser conquistada pelos hebreus. Esses relatos reforçam a importância espiritual dessas pedras, mas também levantam a dúvida sobre a sua existência física atual. Apesar do texto afirmar que ali estão até ao dia de hoje, é importante lembrar que isto se refere ao momento em que o livro foi escrito. Meus irmãos, a Bíblia foi escrita por um período de 1.200 anos por vários autores, entre eles cobradores de impostos, perseguidor de cristãos, médico, pessoas que não se conheciam e nunca se encontraram. Esses autores não sabiam e não conheciam o lugar em que foram erguidas as 12 pedras do Jordão. É certo que naquele lugar foi construído um complexo turístico que recebeu o mesmo nome do lugar, Gilgal, que atrai milhares de pessoas por ano, principalmente pela existência de um museu que conta toda a história do povo hebreu nesse lugar. Porém, até os nossos tempos, não há registros arqueológicos que comprovem a localização ou preservação das 12 pedras retiradas do Rio Jordão. Talvez pelas mudanças naturais através dos tempos ou com alterações no curso do rio, podem ter encoberto ou deslocado essas pedras. Porém, o significado espiritual das 12 pedras do Rio Jordão transcende a sua existência física. Essas pedras mencionadas em Josué capítulo 4 simbolizam a fidelidade de Deus, a provisão divina e o poder que ele demonstrou ao realizar o milagre da travessia do Rio Jordão. Ao serem retiradas do leito do rio e colocadas em Gilgal, as 12 pedras se tornaram um memorial, não apenas para o povo de Israel daquela época, mas também para as gerações futuras, e perpetuou a memória do milagre realizado por Deus para que as gerações futuras nunca se esquecessem de sua intervenção poderosa em favor do povo. E para aquela época, as pedras também serviam para testemunhar às nações ao redor que o Deus de Israel era um Deus vivo e poderoso, capaz de realizar grandes feitos. Assim como o povo de Israel era chamado a lembrar de sua libertação e das promessas cumpridas, hoje somos chamados a refletir sobre como Deus age em nossas vidas, a transmitir esse testemunho às gerações seguintes. E nos ensina a estabelecer marcos em nossa caminhada espiritual. Muitas vezes esquecemos dos momentos em que Deus nos resgatou ou fez milagres em nossas vidas. E a relevância dessas pedras para o cristão através dos tempos está na sua mensagem. Deus é fiel, poderoso e digno de ser exaltado por todas as gerações.
Quando nos deparamos com as dúvidas e os desafios da vida, somos lembrados de que Ele, Deus, continua a fazer grandes coisas, assim como fez ao dividir o Jordão para que seu povo pudesse passar em segurança sem sequer molhar os pés. Portanto, as lições de fé das 12 pedras do Rio Jordão não são restritas ao passado. Elas nos inspiram a olhar para o presente e para o futuro com confiança em Deus, sempre lembrando que Ele é o mesmo de ontem, hoje e de sempre. Que possamos, como o povo de Israel, erguer nossos próprios memoriais de fé, declarando que nosso Deus é fiel e poderoso.